Bom dia, amados. Graça e paz a todos, queridos. Hoje, segundo dia da semana, estamos aqui para continuar no livro de Lucas, capítulo 17, quando Jesus fala da a vinda súbita do Filho do Homem, vinda do reino de Deus, súbita vinda do reino de Deus. Nós já lemos o contexto, dei uma explanação no domingo, e eu quero continuar agora em cima da palavra. Interrogando os fariseus interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe, disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E diz-vos-á, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Queridos, até aqui. Aliás, aqui o versículo, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. O reino de Deus, quando Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, quando ele veio para cá, para manifestar o reino de Deus. O reino de Deus não é físico, o reino de Deus não é aparente. O reino de Deus a gente não consegue ver, o reino do mundo a gente vê, enxerga, mas o reino de Deus não. O reino de Deus é pela fé, queridos. O reino de Deus é viver a plenitude do Senhor. E Jesus veio, estabeleceu esse reino em cada um de nós, quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, passamos pelas águas do batismo, nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos a manifestação do reino de Deus presente entre os homens. E o Senhor Jesus diz, virão ele aqui ou ele ali, ou seja, aqui ele está apontando para o cerco de Jerusalém, que haveria de haver ali em Jerusalém, após a ressurreição dele. E houve esse cerco. Aconteceu isso, realmente foi cercado Jerusalém. Ali houve grandes conflitos. E logo em seguida, ele já aponta para o segundo advento dele, a segunda vinda dele, que assim como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até os confins da terra, isso vai sendo vinda do Filho do Homem. A palavra do Senhor diz que todo olho verá o retorno do Senhor nos ares. Então nós temos que estar pronto, que tudo que a gente está vendo, que os acontecimentos, a apostasia, o que está vendo é apostasia, pessoas que estão saindo da igreja, pessoas que não acreditam mais em nada, pessoas que já foram usadas por Deus no altar, hoje estão completamente descrentes. Isso é apostasia, queridos. E isso está acontecendo de uma forma muito rápida. A mudança de valores, né? O ser humano já não tem mais valor. O ser humano está perdendo valor. Está mudando os valores morais, valores culturais, valores religiosos. Está havendo uma grande mudança. Tudo isso aponta para o retorno do Senhor. E nós vamos ver depois, amanhã a gente vai ver, quando ele fala, assim como foi no tempo de Noé, vai ser assim a vinda do Filho do Homem. Noé levou 100 anos para construir a arca. 100 anos. Ele estava construindo e falando e evangelizando a população do grande dilúvio. Mas as pessoas não acreditavam. Primeiro que havia ali na região onde não havia chuvas, não conheciam chuvas. Era orvalho.
Ele falando do grande dilúvio, do rompimento das barreiras, mas ninguém acreditava. Hoje a gente está anunciando, Jesus está voltando. A volta do Filho do Homem vai ser iminente. Vai ser como um relâmpago. O relâmpago que você vê quando ele sai do céu, ilumina tudo. É uma fração de segundo. Assim vai ser o dia da volta do Senhor. Por isso que eu tenho falado, queridos. Eu sei que muitos de vocês não aceitam, muitos de vocês não acreditam, muitos de vocês duvidam, mas é a palavra, é a Bíblia. E eu não posso fugir da realidade, daquilo que o Senhor me comissionou para fazer. Eu fui enviado, querido, para pregar a palavra, para ser semeador. Não fui enviado para ser alguém que vai mudar a tua vida ou vai te convencer. Esse trabalho é só do Espírito Santo, como já falei muitas vezes. Eu estava conversando com um amigo essa semana, aliás, semana passada, nós tivemos lá em Piracicaba a mudança do comandante de área de CPI 9. Estava conversando com o capitão, amigo, pastor, né, militar, e o trabalho nosso, né, o grande efeito que tem feito esse trabalho junto aos PM de Cristo, levar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus no meio dos militares, no meio da segurança pública, né? Semear a palavra de Deus, o grande efeito que tem acontecido isso. Pessoas que têm se convertido, pessoas que têm entregue suas vidas a Cristo. E nosso trabalho é somente semear a palavra. E ele deu um testemunho dele, que ele foi alcançado por um pastor. Tá certo? Ele foi alcançado por um pastor. E hoje ele também é pastor. Também está nesse compromisso de semeador. Então nós somos semeadores. Nós estamos semeando a volta de Jesus, o retorno de Cristo, que vai acontecer de uma forma tão rápida, tão iminente, querido. Às vezes me choca pessoas que não acreditam, não querem fazer uma decisão por Jesus, não querem tomar uma decisão única e verdadeira por Jesus Cristo. E às vezes dói o coração da gente. E dói o coração de Deus e o próprio coração de Jesus. Porque o único, amados irmãos, entenda o seguinte, queridos amigos, entenda o seguinte. Nós estamos aí às vésperas da Páscoa. Muitas pessoas celebram Jesus morto ou a Jesus menino. Precisamos entender que Jesus é ressurreto. O único lugar onde Jesus ele deixou para que nós pudéssemos fazer menção, fazer memória dele, foi quando ele celebrou a última Páscoa com os discípulos, terminando ali de consagrar os elementos, os pães e o vinho. Ele disse, fazer isso em minha memória, ou seja, lembra do que eu fiz por vocês. Lembra do sacrifício meu, o sangue derramado, que eu dei a minha carne por vocês. Entreguei o meu sangue por vocês, pela salvação e libertação de vocês. Do mais isso, querido, se torna idolatria, se torna abominável aos olhos de Deus. Então, nós temos que celebrar realmente o Cristo ressurreto. Somente Ele, Jesus menino, já passou, não existe mais. Não existe mais. Jesus na cruz já passou, não existe mais. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. A manjedoura está vazia. Agora, quando tu olha para o trono, ele está cheio. O Senhor da glória está lá. É isso que nós temos que celebrar, queridos. É isso que Jesus está falando, apontando. Breve ele vai voltar. É isso que nós estamos semeando, essa palavra. Por onde quer que a gente for. Eu aqui no Maná, nos cultos,
da segurança pública, e por onde eu for, eu estou semeando o retorno de Cristo. Como a voz, como João Batista disse, a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto. Portanto, meu amigo, minha amiga, se tu quer tomar uma decisão por Jesus, quer entregar tua vida para Cristo, o domínio da tua vida para Ele, me procura, entre em contato comigo. Tu não tem meu contato, não tem problema, deixa aí no canal, deixa aí o teu contato, deixa aí eu vou entrar em contato contigo, eu vou entrar em contato contigo. Mas toma uma decisão, queridos, toma uma decisão, porque isso pode ser o último momento. A gente não sabe, mas pode ser o último momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de portas abertas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.